Oi, Mari, boa noite. Oi, boa noite. Ei, Tudo bem? gente. Ó, essa é a Mariana Esposito, psicóloga, nossa convidada de hoje, que vai conversar com a gente um pouquinho. Mari, você quer se apresentar para o pessoal, por favor? Sim. Carol, nossa roupa é parecida. Tá vendo? A gente Deixa eu te combina falar. até quando não combina. Ah, gente, coisa mais linda. Eu acho que a Luana é do nosso grupo de estudo. A Luana Luana estava Motor. ansiosa. Oi, Luana. Oi, Carol. Boa noite. Ai, gente, que legal. Tô nervosa. Tá dando pra me escutar bem? Eu te ouço bem. O pessoal podia confirmar para a gente nos comentários, né? Se está conseguindo ouvir a gente direitinho. Ai, a Mamãe, Luana. responde aí, por favor, se você tá ouvindo. Oh, sua mãe tá aí? Mamãe veio fazer o teste de som. Isso aí. Tá dando pra ouvir? A Janaína também é do nosso grupo. Olha que bacana, Thalita, você é do Thalita. nosso grupo também? A Thalita ainda não, mas ela deveria. Thalita é uma Não? fisioterapeuta maravilhosa que trabalha comigo. A tia Carol Hum. também. Tem um monte de gente aí conhecida. Ah, que bom. Eu, eu quero usar meu óculos, sim, porque eu tô me achando muito velhinha, Ele é sabe? maravilhoso. Eu Agora, tenho um bem parecido, eu só que tô... o meu é cor da fé. gente. Isso aqui é só pra a gente... A Sheila também é do nosso grupo. Olha, eu tô feliz que o pessoal do grupo tá aqui. Gente, importante vocês saberem que essa live que está acontecendo hoje e as que vão vir depois aqui no meu Instagram, elas foram pensadas através de um grupo de estudos que a gente tem no WhatsApp, onde tem mães e profissionais de saúde de todas as áreas. E aí a gente compartilha materiais, a gente conversa e nessas trocas surgiu a necessidade da gente poder discutir juntas outros assuntos que não fossem só através de materiais. E aí eu cedi o meu Instagram com muita felicidade para que a gente pudesse fazer esse momento de estudo do grupo e para que a gente pudesse abrir ele para outras pessoas que quisessem conversar junto com a gente e futuramente fazer parte do nosso grupo também. Sejam todos bem-vindos. Sim. Vou deixar a Mari falar um pouquinho com vocês. Boa noite. Eu sou a Mariana e eu tô lá no grupo. Eu sou uma das que montou o grupo junto com a Clarissa, né? E aí eu convidei a Carol, essa turma toda daqui de Juiz de Fora. Sou psicóloga, sou formada há 2 anos, atuo hoje com pessoas com deficiência, trabalho na PAI, trabalho no meu consultório, que é na Med Psico, e atuo também muito com os pais. Tem um grupo de apoio, um grupo voluntário no Instituto Aviva, aqui em Juiz de Fora, que é um instituto de inclusão, né, mas que faz atividades lúdicas, de socialização para as pessoas com deficiência no geral, principalmente crianças e adolescentes. E eu sempre vi a necessidade do acolhimento dos pais, né? Porque essa troca é muito importante, esse tempo entre uma terapia e outra é muito rápida, e às vezes quando a gente precisa de fazer uma reunião é porque alguma coisa não está indo muito bem, e já sempre chega um pouco, as pessoas chegam com mais resistência, né? Lógico que a gente também faz reunião quando as coisas estão indo bem e tal, mas acontece, e esse feedback, né, que é muito complicado às vezes de dar, a gente tem que ter muito cuidado. Só que o mais difícil de tudo é o momento do diagnóstico. Porque muitas pessoas buscam a gente, né, principalmente eu vejo assim muito na minha área, na psicologia, que os pais vão buscando, né, socorro. E não sabe o que está acontecendo, e você tem que acolher essa família. E não é fácil, porque eu preciso o tempo todo trocar de lugar. Eu tenho que deixar de ser terapeuta e me imaginar. Mais do que empatia, eu preciso ter compaixão, porque essa é uma fala da Ana Cláudia Arantes, Quintana Arantes, que é uma médica paliativista, que eu gosto muito do trabalho dela. E ela fala, para a gente ser um bom profissional, a gente não precisa ter empatia, a gente precisa ter compaixão com o ser humano, né? Porque quando a gente é empático, a gente está se colocando no lugar do outro e muitas das vezes a gente está vivendo a dor do outro. E como terapeuta, nem sempre a gente pode viver essa dor, né? Porque senão a gente não está ali para dar o suporte. Eu acho que essa live, para a gente falar mais ou menos disso, desse processo de diagnóstico. E
Muito obrigada para quem mandou perguntas para a gente está muito feliz. Gente, nós vamos falar um pouquinho da família e a gente vai incluir na família também os terapeutas, porque a gente se sente um pouquinho parte, de verdade, e os enfrentamentos pós-diagnóstico, seja lá qual for esse diagnóstico, que é difícil para a família, é difícil para os profissionais. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, com base nas perguntas que vocês mandaram para a gente. Muito obrigada por elas. Primeira pergunta, Mari, que a gente tem aqui, tá assim: como contar para a minha família sobre o diagnóstico do meu filho? Primeiro, você quer contar? Essa família vai representar uma rede de apoio para você ou é aquela família palpiteira, mas que não te ajuda em nada? Porque tem gente que te dá palpite, mas te ajuda. E tem outras que falam o que você tem que fazer, porque resolver a vida das outras pessoas é muito fácil, né? Mas não está ali para contribuir. Aquele tio que você só vê na festa de fim de ano, aquela prima que você nem lembrava que existia. Eu não vejo necessidade. Algumas pessoas sentem a necessidade de explanar tudo o que está acontecendo, né? Então, o meu filho tem um diagnóstico, eu vou contar para todo mundo, porque eu preciso desabafar. Pode ser bom, como pode ser ruim, porque se a pessoa tiver uma rede de apoio interessante, as pessoas podem se movimentar para poder ajudar. Outras podem se afastar. Eu falo que o momento do diagnóstico é quando você separa o joio do trigo. Porque quando a criança, vamos falar numa criança, por exemplo, está apresentando um desenvolvimento normal, que bonitinho, só dá para a mãe quando ela está chorando, que as pessoas brincam, é bonitinho quando não está chorando. E ela não apresenta nenhum problema, a maior dificuldade é o cocô na fralda vazar, tá tudo bem. Mas e se essa criança não apresenta o desenvolvimento esperado? Se esse adulto sofreu um acidente e agora está debilitado, está precisando de um suporte, uma pessoa que foi extremamente independente, como a gente vai, né, contar com essas pessoas? Será que vai valer a pena? Porque, às vezes, quando a gente dá muita abertura, a gente também dá espaço para as pessoas falarem qualquer coisa. E aí, quando a gente está separando o joio do trigo, algumas pessoas simplesmente vão sumir das nossas vidas e em algum momento você vai acabar agradecendo. Outras, você vai ter que lidar porque você vai precisar, né, desse suporte. Então, você precisa conhecer bem a sua família, as pessoas que estão à sua volta, né, e ver se vai valer a pena, porque às vezes isso só vai trazer sofrimento. Né? Você precisa ainda de lidar com muitas questões que é o diagnóstico. Né? Respondi a sua pergunta ou ficou mais alguma coisa que você gostaria de Claro que ficou. Para mim ficou super esclarecido. Se alguém for tendo dúvida nos comentários, vai colocando que eu estou acompanhando para ajudar a Mari. Eu estou anotando aqui e no final a gente tenta responder. Tem uma mãezinha falando uma coisa importante, ó. Ela está dizendo: a minha família me chama de louca porque eu cuido da minha neta o tempo todo com terapias e agora ela vai operar o pé e está muito difícil mesmo. Ana Lúcia, louca, eu não vejo cuidado. Você ser considerada louca, né? É a sua neta, né? Dizem que neta é avó com açúcar, é mãe com açúcar. A avó é ser mãe com açúcar, né? E com e a gente tem que ter esse cuidado. Você está fazendo o seu melhor. Se essa pessoa se as pessoas estão te chamando de louco, estão te ajudando, eles, na verdade, eles não estão conhecendo o processo. Provavelmente eles mal sabem o que está passando, né? Então, não se atente a isso. Pegue no que você tem de bom, nas pessoas boas que você vai encontrar no caminho, nas pessoas que estão dispostas. Às vezes um estranho ajuda mais a gente do que uma pessoa dentro de casa, né? E vai dar tudo certo na operação da sua neta. Continue fazendo isso, porque isso vai ser lembrado e reconhecido por ela. Não sei qual é a questão dela, mas ela não verbaliza, ela tem uma deficiência intelectual, ela tem uma deficiência motora, enfim, mas o amor é universal, independente de qualquer diagnóstico. Tá? A Sheila também falou. Isso. Ela falou que eu fiquei em um fogo cruzado após o diagnóstico. Minha mãe entendeu que o meu filho seria um incapaz.
e o meu pai, em contrapartida, não quis aceitar. Ele dizia que o meu filho não tinha nada. Então, é complicado, porque dependendo, principalmente da época do diagnóstico, há anos atrás, né? E as pessoas não se falavam em certas, né, em certos nomes, certos diagnósticos. Por exemplo, o filho da Sheila, eu sei que ele é autista, e há muito tempo não se falava do autismo, do como a gente se fala hoje, não tinha nem esses meios de comunicação. Então, é muito normal, porque a gente entra na fase do luto, do diagnóstico. Então, uma das primeiras fases é a negação. Falar que não tem, que isso é coisa na nossa cabeça, que você está inventando doença, que você tá dando palpite. É normal, né? E com o passar do tempo, algumas pessoas se tornam extremamente importantes, né? Se no caso, a pessoa às vezes que nega e vê, nossa, eu fiz uma burrada de falar isso e agora eu resolvi ajudar, né? Ou então as pessoas vão se afastar, mas lidar com isso dói, principalmente dos nossos genitores. Porque é o seu primeiro filho. Você não sabe o que fazer, você é mãe de primeira viagem, o seu filho ainda apresenta um desenvolvimento atípico, e ainda você ouve disso. Que tal de amor incondicional é esse? Eu te amo incondicionalmente, mas na minha condição? Não pode ser assim, né? Eu vi que a psicopedagoga Sheila também falou. Aceitação não significa propagar o diagnóstico do filho para quem não irá entender. Exato, perfeito. Eu acho isso. A gente fala para quem realmente merece ouvir. É lindo você poder falar essas palavras pro pessoal que está aqui. Queria mandar um beijo para Daniela, que está aí acompanhando a gente, é a mãe de uma paciente minha, que está sempre nas lives aqui com a gente. E acho que a Dani precisa desse carinho que você vai oferecer aqui para a gente hoje. Que bom. Todos sejam bem-vindos. Posso passar para a segunda pergunta? Pode. Devo procurar ajuda psicológica para mim e para a minha família depois do diagnóstico? Olha, sim e não. Vai depender de como você vai reagir. Eu acho que todo mundo devia receber um pacote, vendendo meu peixe, receber um pacote de terapia. Entendeu? Porque, agora eu vou falar aquela típica frase, em tempos de pandemia, tá tudo mais difícil. Né? E se você receber um diagnóstico numa quarentena dessa, por exemplo, já fica mais complicado. A gente, acho que se você lidou bem, se você vai aguentar lidar com você, porque talvez a sua cabeça aparentemente esteja boa. Você nem fica pensando o tempo todo, né? Porque fica, nossa, céus, ó vida, o que eu vou fazer? Mas você pode ter uma dermatite, sua pele ficar toda machucada, você pode desenvolver uma compulsão, seu cabelo pode cair, você pode ter insônia ou hipersonia, várias coisas podem acontecer e você não vai atribuir ao que aconteceu, ao diagnóstico, por exemplo. Mas quando começa a fugir do controle, é interessante você procurar uma ajuda. Talvez você comece a ficar muito nervosa. Ah, mas eu vou fazer tudo, meu filho. Eu amo meu filho. Mas ficar nervosa não quer dizer que você não ama. Você tem que lidar com essa situação agora. Porque a maternidade e a paternidade vem mostrar pra gente que a gente não tem controle de nada. A começar por aí. Né? Você não tem controle sobre o seu corpo quando você está grávida, das suas vontades. Aí nasce aquele pequeno indivíduo. Você projeta todas as suas expectativas de vida, que meu filho vai ser jogador de futebol, a minha filha vai ser atriz, vai ser doutor, vai ser doutora, tudo isso. Ah, porque isso daí, ó, tem porte. E aí não acontece nada. Às vezes o menino não quer fazer nada daquilo que você programou, você vai resolveu vender miçanga na praia. Que venda e seja o melhor vendedor. Mas aí não é isso que seus pais projetaram, você já tem que começar a lidar com isso. Né? Então, cada fase, normalmente, já é um momento de luto e renascimento. Luto e renascimento. Porque a gente passa por várias fases na nossa vida. E aí você recebe um diagnóstico. Pá! Tudo que você construiu foi por água abaixo. Porque a gente fala assim, eu vou aceitar do jeito que... Sim, mas não quer dizer que vai ser fácil você aceitar do jeito que vier. Você vai talvez precisar de uma longa jornada, de um longo processo de aceitação. Né? Então, a ajuda psicológica, dizer, tem um irmãozinho. Você começa a ter tem 2 irmãos. Um irmão tem um desenvolvimento atípico, aí começa a ter mais terapia, os pais precisam ficar mais tempo perto, a outra criança começa a ficar mais agitada.
começa a chorar. Estava desfraldada, voltou para a fralda. Então, aí tem que ter um olhar. Agora, se uma família já estava esperando algo assim, já está mais preparada ou já faz um acompanhamento, né? Mas é muito complicado porque é tudo muito subjetivo, né? Eu não sei o impacto. Eu, como terapeuta, quando eu preciso direcionar um diagnóstico, às vezes eu sinto que eu levei um soco no peito. Quando eu preciso falar, mãe, ó, o trabalho está indicando aqui, os testes estão indicando, então, né? Ou então quando o médico dá o diagnóstico e entra em contato comigo para eu falar. Quando eu leio, parece que alguém fez assim em mim, que me falta ar. Porque não é fácil a gente falar isso. Porque talvez eu estou destruindo um sonho de uma vida inteira. E aí, sim, você tem que estar ali. Eu, como psicóloga, já estou oferecendo esse colo, né? O pessoal contribuiu aqui, ó. A Clarissa falou que criança nasce sem manual. Realmente não tem manual. Nem pra gente que é terapeuta, que estudou pra caramba, cada criança continua sendo uma diferente. A Sheila falou que receber ajuda psicológica foi a melhor coisa que aconteceu para ela. E eu achei muito bacana a contribuição da Amanda, que falou que o apoio psicológico no ver dela é muito necessário, mas que é importante que venha no momento que a família se sentir confortável. Que na família dela, eles foram procurar só alguns anos depois do diagnóstico. Isso casa bem com o que você falou lá no início, né? Que é quando sentir necessidade, né? Sim. Né? Cada pessoa tem o seu tempo. Não adianta eu chegar e falar assim. Você observa muito assim, toma aqui todos esses manuais, todos esses folders, e vai fazer isso, calma, dá um tempo, respira. Tem gente que, às vezes, a gente constrói o diagnóstico, né? E aí somem do consultório. Porque eu atendi há 3 semanas atrás uma família que está numa construção e eu falei, olha, isso aqui eu não concordo. E a criança, né? E eu acho, vamos ver por esse lado e tudo. E a família falou, não, como assim você não concorda? Eu falei, eu não, até porque o diagnóstico não estava fechado, então eu me senti no direito também. Se já vem um diagnóstico fechado, eu não vou falar diretamente com a família, né? Eu vou conversar com o colega, mas eu falei, ó, isso aqui, nesse ponto que vocês estão trazendo, que eu observei que eu não concordo, e a família ficou meio assim. Agora eles me procuraram de novo, né? Tem razão, a gente observou por esse lado. Né, a gente conversou com outras pessoas. Então, o apoio não precisa necessariamente o psicológico, que é bom, porque a gente vai se organizar, né? E eu continuo vendendo meu peixe. Mas o suporte, os terapeutas vão estar ali para acolher. Nesse momento, acolhimento é a palavra-chave. Sheila, a gente vai falar sobre essa sua pergunta um pouquinho mais para baixo, tá? Só um minutinho que a gente chega lá. Mari, nossa próxima pergunta diz assim: quando algum familiar recusa o diagnóstico e culpa outra pessoa da família, como lidar com isso? É quando a família recebe o diagnóstico e culpa outra pessoa da família. Por exemplo, quando o pai não aceita e culpa a mãe. Então, aí a gente pode aproveitar a pergunta da Sheila, né? Que é como ela mesma se sente culpada. Então, assim, eu preciso pensar muito rápido, até porque isso acontece às vezes no consultório, a gente tem que apaziguar certas coisas, certas situações. A culpa é sua, é da sua família. Eu fiz uma reunião uma vez com uma mãe e ela falou assim: a minha filha é assim porque a família do meu marido inteira é doida. Porque a família do meu marido é isso, 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 tem isso, isso, isso aqui. E aí, por exemplo, no caso de autismo, Mariana, não estou falando que é certo, que é errado, é a minha concepção, eu acredito que seja uma causa genética. E ela pode ser do pai, da mãe ou uma mutação do indivíduo. Porque quando às vezes a gente está buscando um histórico familiar, ninguém tem um transtorno. Nada, você não tem uma pessoa com Alzheimer, com TDAH, com depressão, nada muito sério, que isso também pode ser um indicativo para a gente estudar, né? Mas pode ser uma mutação do sujeito, a gente não sabe. Eu não sei ainda
efetivamente qual é a causa nesse caso. E aí é o meu argumento. Aí a mãe falou assim, então quer dizer que eu sou culpada? Eu falei, não, eu não sei quem é culpado, eu não tenho um mapa genético da sua filha, não tem como eu falar que é o seu marido. Então quer dizer que a culpa é dela. Ela precisava que eu culpasse alguém. Eu falei, eu culpo então a genética, já que é pra gente achar um culpado. Eu falei, então, já que a genética é coisa de Deus, a culpa é de Deus. Eu falei, eu continuo achando que é a genética. Eu não vou argumentar religião, não vou argumentar culpados. E aí, esperei ela passar e falei, olha, não vamos buscar culpados, porque isso vai fragilizar a relação. Só tem vocês dois, eles não são não são de Juiz de Fora, são de uma outra cidade, não tem uma rede de apoio. Se vocês começam a debater e procurar culpados, quem está perdendo? É a pessoa que precisa de intervenção. É a criança, é o adolescente, o adulto, o idoso, enfim. Não existe culpado. Não tem. São coisas que acontecem. Né? Ah, claro que tem coisas que a gente pode evitar. Sim. Por exemplo, caso de deficiência intelectual, quando a gente tem um diagnóstico de síndrome alcoólico fetal. A mulher bebeu durante a gestação inteira. Não estou falando daquelas que beberam pela ignorância da gestação. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas ela sabia que estava grávida, fez uso de drogas, de bebida. A gente sabe o que pode vir a acontecer. A ciência mostra isso pra gente. É muito claro. Então, eu sou meio assim, contra fatos não há argumentos. Né? Agora, o que a gente não sabe é a causa, eu vou culpar o quê? Então, não é culpa de ninguém. Então, a gente tenta mostrar isso. Então, ter embasamento científico, ter uma fala clara, um acolhimento, para isso é o que você vai tentar ajudar. Né? Você mostrar, olha, tá aqui. Às vezes eu mostro, né, algumas pesquisas, baixo ele na hora, tá aqui, tá vendo? Essa daqui é a pesquisa mais recente. Estuda o caso do seu filho. Os pais precisam estudar o diagnóstico dos filhos. Não é o que a gente está vendo nesse momento de pandemia, em que a gente está fazendo as intervenções online, tudo, e os pais estão começando a ficar de saco cheio. E a gente ouve assim, mas você que devia estar fazendo. Só que nesse momento não dá, ninguém vai ser colocado em risco. Então, estuda, ajuda. Vamos mudar o cenário e parar de se sentir culpado e ser um agente de ação. Eu acredito que esse é o ponto de vista que a gente tem que ter. A Amanda falou que o erro médico também pode ser decisivo. E aí a gente vai adiantando uma pergunta que tem aqui, que diz assim: eu não consigo aceitar que o meu filho, que foi tão esperado, que teve uma gestação perfeita, hoje tenha um problema por erro médico. O que eu faço? Isso é muito... Então, são perguntas assim que eu tenho que dar sempre uma pausa, né? Porque, por exemplo, caso de paralisia cerebral, um dos fatores, falta de oxigenação, não é? E a criança, a mãe teve uma gestação perfeita. Eu conheço um caso em que a mãe ficou 5 dias em trabalho de parto na rede pública de saúde. Toda hora era feito toque nessa mãe, né? E a criança hoje tem uma deficiência no braço, porque parece que rompeu algo nele. Uma paralisia braquial obstétrica, né? Sim, e tem a paralisia cerebral, teve hidrocefalia, e teve uma gestação perfeita. Mas ela precisava de ficar 5 dias, ela já estava em sofrimento, essa criança estava em sofrimento, e ele tem paralisia cerebral. Outros casos, a mãe não tem passagem para fazer parto normal. A gente tenta, mas existe a possibilidade da cesariana justamente para esses casos, para evitar isso. Você pode destruir o sonho de alguém ali por erro médico. Quantas coisas a gente vê, quantas pessoas morrem por erros médicos, quantas mortalidades maternas, neonatais ainda acontecem em pleno 2020, que é o ano mais louco da nossa vida, mas ainda tem, que acontece por erro médico, pelo tanto faz, por faltar compaixão, por ser só mais um parto, ser só mais um na minha sala de parto. A gente escuta
coisas absurdas. Eu passei por um momento em que eu precisei usar rede, né, de saúde, e aí, na situação, o médico chegou e falou assim comigo, você acredita em Deus? Eu falei, claro. Então rezo porque eu não tenho o que fazer. Ele não estava nem colocando a minha fé ali, nem a dele. Ele simplesmente, ele nem olhou para mim na minha situação. Isso é muito ruim, porque você está fragilizado. Imagina uma mãe num trabalho de parto, em que ela está sentindo os ossos serem quebrados, que dizem que é essa sensação. Então, como fazer? Quando a gente tem um culpado muito claro assim, Mari, como que a gente lida com essa culpa que não é nossa, mas que a gente acaba, a gente sabe quem é culpado, mas o problema, né, que não que as nossas crianças sejam um problema, mas a Uhum. situação difícil de lidar pro resto da vida ficou com você. Como é que você faz diante de uma situação assim? Se essa pessoa ainda for do seu convívio, busca ajuda para ela, porque talvez, não posso falar por ela já está carregando ainda uma culpa muito maior. E se a gente está falando tanto de empatia, de compaixão, a gente precisa exercer isso, porque a gente vai ter raiva, né? A gente quer, às vezes, se livrar daquela pessoa. Sentimentos ruins afloram a todo tempo. Que é capaz, nossa, eu olho para você e só vejo coisa ruim. Isso pode acontecer, sim, né? E faz parte do processo. Você vai ficar trazendo isso toda hora, é ruim para todos, porque você fica revivendo o primeiro momento. É igual quando alguém tá, por exemplo, dizem que o usuário de droga, ele busca sempre a primeira sensação, que não vai ter mais. A gente, quando come alguma coisa, a gente sempre busca aquela primeira sensação. E a gente revive isso o tempo todo. Se eu tô te culpando por aquilo que já aconteceu lá atrás, eu olho para você, a culpa é sua, Carol, a gente vai ter os mesmos sentimentos e a gente não vai andar para frente. Olha, eu não quero, porque talvez a gente precise liberar perdão. Liberar mesmo o seu coração para perdoar o que a pessoa fez, porque talvez ela fez na ignorância. Uma pessoa usuária de droga, por exemplo, é uma pessoa que está doente. A gente sabe disso, que o vício é uma doença, então eu vou culpá-lo o tempo todo por estar doente, ter cometido algo que talvez ela estivesse num momento assim de loucura da droga, ou eu vou buscar ajuda, ou simplesmente eu perdoo, mas perdoar não quer dizer que você é obrigado a conviver com a pessoa também, na minha concepção. Perdoo, libero perdão por mim, porque a minha consciência tem que valer mais. Eu lidar com o meu travesseiro, o meu dia de amanhã, porque senão aquilo vai ficar aquele monstro aqui para sempre em cima de mim. E fazer o que tem que fazer, porque tem coisa que não. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para trás? Eu vou deixar para lá? Eu vou tentar mudar um pouco, trazer qualidade de vida, mudar a minha história e tentar melhorar isso. Por isso a ajuda psicológica é importante, para aceitação dessas coisas. Respondi? Respondeu. Eu vou compartilhar aqui algumas das muitas coisas que estão aqui, mas vou chorar quase junto. A Bianca está dizendo que você relatou perfeitamente o que ela viveu, que houve um erro médico, que porque o médico não quis fazer uma cesárea e que ela carrega com ela a culpa do médico. Nós sabemos que é muito importante para ela poder dizer isso hoje, né? Então não podia deixar de Aham. falar dessa fala dela aqui. É a Bianca, Bianca. É a Bianca. Agora que eu reconheci. Isso. A Oi, Bianca. Clarissa falou aqui que, enquanto terapeuta, ela vê grandes avanços nas crianças a partir de intervenções dos pais. Isso traz um pouquinho, né, para a gente do que você está falando, de deixar um pouco de lado a culpa e os porquês e partir para o cuidado, né, para as possibilidades que estão aí. A Ana Lúcia está contando um pouquinho da história da neta dela, que é filha de uma moradora de rua e usuária de crack, que ela não vive com a mãe, né? Vive com ela, mas que a Duda tem perguntado muito sobre a mãe, é esperta e diz que a avó não responde, está desconversando. E a avó tem um coração apertadinho, se você puder falar alguma coisa para ela, vai ser bem bacana também. Eu acho que todo mundo tem o direito, vou começar generalizando, saber da sua história.
Porque no, no nosso desenvolvimento psíquico, a gente é capaz de desenvolver algumas crenças que são carregadas por ela a vida inteira. A fase da infância é determinante para a fase adulta. Quando a gente escuta assim, eu apanhei e não morri, hoje para mim não faz sentido, principalmente como psicólogo. Por quê? Esse que apanhou e não morreu, talvez ele está muito ansioso, talvez ele não sabe lidar com o não, talvez ele só conversa no grito, talvez ele precise de um remédio para dormir, outro para acordar. Ele não morreu, mas ele está sobrevivendo. Ele está passando pela vida com esses problemas. E quando a gente não sabe da nossa história, fica um vazio. A gente fica um pouco perdido, porque você quer saber de onde você veio, porque a gente já não sabe para onde a gente vai. O que acontece depois que a gente parte desse plano. Saber o que acontece, o que antecedeu quem é meu pai, quem é minha mãe, o porquê das coisas, é muito difícil para a gente expressar para uma criança. Mas vale a pena conversar com ela, explicar que da escolha da mãe dela não é culpa dela, né? Porque a criança tem o direito de saber de uma maneira não muito trágica, mas de uma maneira mais lúdica. Se essa criança faz acompanhamento com uma psicóloga, eu acredito que vale a pena conversar com ela para que isso seja trabalhado. Mas, por exemplo, igual eu estava falando, na psicologia, a gente vai desenvolvendo algumas crenças que trazem a gente, na terapia cognitivo-comportamental, traz a gente aqui para a fase adulta. Uma delas é uma crença de desamparo, né? Que a gente tem crença de desamparo, desamor, desvalor. A de desamparo, a pessoa pode estar na multidão e ela vai sempre se sentir sozinha. É aquela pessoa que comete excessos, que come demais, que compra demais, que tem compulsão, que às vezes desenvolve um toque, desenvolve uma ansiedade generalizada, porque sempre está faltando. É a parte que falta. Você, mesmo que ela não queira conviver, talvez ela saber da história dela vai fazer muita diferença. Tem algumas outras coisas aqui que eu vou ler para a gente poder passar para a próxima. A Amanda falou que é muito delicado saber que alguém especializado negligenciou algo tão delicado como um parto. Aí a Luana falou embaixo que a enfermeira contou para ela quando ela esteve no hospital que o médico só vem quando a criança já está saindo. Minha mãe disse que perdoar é muito difícil, porque você falou em perdoar, né? A Amanda está contando que a mãe dela liberou o perdão, que isso foi uma libertação para ela. Olha, mãe, a Amanda já te deu a dica, viu? Mas disse que isso não foi um processo rápido. E aí vamos passar para a nossa pergunta, que ainda tem perguntas aqui que vão nos fazer chorar, eu acredito. Mariana, gente, tem quase que o dom de fazer as pessoas chorar, tá? Oi, gente, que isso? Eu tenho problema de choro, fala comigo, ó. Oi, Flávia. Flávia deu oi. Oi, gente, oi todo mundo. Oi, Flávia. Aqui tá perguntando, é normal sentir-se em luto eterno? Sim. É normal, porque eu ouvi uma fala de uma mãe assim, ela falou, eu tenho a sensação que eu nunca vou sair desse luto. Porque cada vez que ela busca uma mudança na filha, uma adaptação melhor, e a filha às vezes não atinge o objetivo, volta naquele processo. Né? Assim, estou desenvolvendo, tem um plano de desenvolvimento ótimo, mas o meu filho, minha filha não está respondendo a isso. Eu criei tanta expectativa e não deu certo. Aí eu volto naquele processo. Cada pessoa cada pessoa é uma coisa que a gente aprende na psicologia que tudo depende, né? E isso também é uma coisa que depende muito. Mas eu observo que, principalmente se ela não tiver uma rede de apoio, ela não consegue nem processar esse luto. É capaz que ela fique, sim, durante muito tempo em vários estágios do luto, né? E esse sofrimento é muito grande, porque a pessoa não tem um momento de paz. Ela acorda e dorme pensando no que fazer,
aonde errou. E isso pode se estender ao longo da vida. Porque, às vezes, seu filho faz alguma coisa que, sei lá, seu filho já tem 20 anos e tem o comportamento de uma criança de 12. Aí você olha assim, ele já tá com barba, já é um rapaz maior do que você, e você fica, onde que eu errei? Por quê? Por que eu? Por que comigo? A gente sempre passa por situações, principalmente em situações de luto, qualquer luto, morte, perda de emprego, tudo. Desculpa. E aí você fala, por que eu? Tem coisas que a gente não vai ter resposta. E se libertar disso, de ficar buscando eternamente respostas, já é um bom passo para aceitação. E você conseguir encarar essas situações de uma maneira um pouco mais leve. Eu não posso falar como que é, porque eu não vivo isso. Porque eu observo algumas pessoas dando fórmula mágica. Faz isso, faz aquilo, sem viver as situações. Então, a gente sugere, observa alguns casos, fala, olha, eu vi uma mãe fazendo isso e deu certo. Às vezes você vai fazer e vai dar tudo errado. Né? Então, precisa dessa rede de apoio para a pessoa, até que fique permanentemente nesse luto, ela não se perca de vez. A Bianca tá chorando, é sua culpa. Bianca, não chora. Ai, quase que eu derrubei meu celular. A minha mãe tá dizendo que as mães são leoas e que as leoas lutam por seus filhos. E isso traz a gente para nossa próxima pergunta. Sinto vontade de desistir. Sinto-me culpada por isso, pelo diagnóstico, por tudo. E às vezes eu não quero dar continuidade da minha vida. Isso. Eu até fico emocionada com isso, porque foi um dos motivos que eu montei, junto com o pessoal do Instituto Aviva, pelo intermédio da Flávia, um grupo de apoio para os pais. E na experiência terapêutica, a gente escuta muitas falas assim, a gente vê muitas pessoas fazendo isso, por estar extremamente cansadas, por estarem sozinhas. Quando eu vejo, por exemplo, uma mãe que tem várias pessoas com deficiência, vários filhos com deficiência, e ela não tem um suporte financeiro, ela não tem um suporte, uma rede de apoio, eu pergunto assim, como ela aguenta? Quantas vezes essa mulher já pensou em desistir? Isso passa na cabeça, mas ela não desiste porque ela acredita que pode fazer a diferença e que se ela faltar, não vai ter ninguém por eles. Algumas chegam, infelizmente, a findar com a vida. E eu vejo como pessoas extremamente corajosas nesse momento que elas se sentiram muito frágeis. Não, pelo amor de Deus, não me interpretem errado. Mas para fazer isso, a pessoa está no limite. Ela já tentou de tudo. Eu não julgo. Sinceramente, eu não consigo julgar quem faz isso. Claro que é muito triste, mas passa pela cabeça. E se a pessoa... Aí volta lá na nossa segunda pergunta, que é do apoio psicológico. Não precisa ser efetivamente um psicólogo, um apoio. Seja um padre, seja um pastor, seja alguém do centro, seja um amigo, mas uma pessoa que vai te ouvir sem julgamento, que vai te acolher. Exatamente, igual a Clarissa falou, cuidado, cuidador. Porque eu falo isso muito, que o paciente, ele é o reflexo do cuidador dele. Se você é uma pessoa extremamente estressada, se é uma pessoa nervosa, você vai refletir isso. Eu passei por uma situação perto de onde eu moro, e que a mãe falou assim, eu não aguento mais você gritando. Eu dei vontade de falar assim, oi? Não faz sentido. Se a criança não grita, ela só conversa gritando com a criança. O menino só conversa gritando. Ele acorda às 6 horas da manhã gritando. Mas só se falam gritando ou berrando. Né? E aí, ele é reflexo disso. A pessoa que está cuidando, eu preciso estar bem. É o que, desculpa, o que a Ana Cláudia Quintana fala no livro dela,
A morte é um dia que vale a pena viver. Se você tiver compaixão, você sobrevive a isso, consegue cuidar da pessoa. Agora, se você tiver só empatia, você não sobrevive. Você vai afundar junto com ela. Cada um no seu problema. Né? A gente vê quantas mães estão extremamente esgotadas. Assim, nossa, eu não aguento mais. Levando a terapia. Aí agora a gente está recebendo, pelo amor de Deus, atende meu filho. Porque não estou dando conta. É preciso de equilíbrio. A vida precisa de equilíbrio para tudo, até nos momentos difíceis. A Amanda está dizendo que é preciso lembrar que a pessoa que cuida também precisa de cuidado, porque tudo que ela passa e o que ela já passou é novo e é conflitante. Com certeza. Né? Ela também tá sendo gerada ali. Quando tem um diagnóstico, nasce um cuidador, nasce a mãe de uma pessoa com deficiência, uma irmã, uma família toda tem que ser readequada. Porque agora sim, a gente, dependendo do caso, a gente vai ter que viver em função daquela pessoa. Não existe a possibilidade, e não vive em função do fulano, vive sim. Porque ela precisa, a pessoa não consegue se locomover, não consegue comer, não consegue tomar banho. A gente vive e precisamos aceitar isso. É sangue do nosso sangue. É muito difícil, né? Eu imagino que seja muito difícil para aquelas mães que têm uma carreira, que têm sonhos de vida própria e precisam abdicar desses sonhos, né? Sim. Eu observo, às vezes, assim, pessoas que têm uma condição financeira que não precisam abdicar. Uhum. Claro que investem muito. E aí outras que não têm condição nenhuma. Fica muito discrepante e essas mães, às vezes, vislumbram isso. Ai, meu filho vai fazer isso, mas não consegue. Porque não tem condição financeira, tem mais 6 filhos para cuidar, né? Tem vários casos assim, de mãe que já tem um filho com deficiência e tem mais um monte de filho ainda, filhos pequenos. A vida é muito rara e ela é muito complexa para a gente ficar vislumbrando certas coisas. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente filtra, o que a gente consome. A Lu tá falando pra gente que a fé transporta o indivíduo para viver o sobrenatural e isso nos impulsiona a acreditar. Seja Com lá qual certeza. for, né, a mola que faz a gente acreditar, que faz a gente seguir, eu acredito que a gente pode se apegar a ela se ela fizer com que a gente chegue aonde a gente quer chegar. O que eu falo, eu não vou levantar bandeira de religião, mas eu acredito que a espiritualidade é muito importante. Se você acredita nisso aqui, que ele te leve para onde você precisa, que ele te traga calma, que ele te traga lucidez. Porque você precisa disso. Porque a sanidade mental vai por água abaixo no momento que eu falo assim, Carol, seu filho é autista, por exemplo. E tá, mas e aí? O que eu faço? Aí a pessoa fica parada assim, ou então fala de qualquer jeito, ó, seu menino aí, ó. Não olha no olho, não faz isso. É autista, é claro, tá na cara. E o médico nem olhou para a criança. Isso tem um pouco da fala da Clarissa e isso leva a gente para a nossa próxima pergunta. Clarissa está dizendo que o terapeuta infantil precisa olhar para a família. Porém, muitas vezes, ele não vai dar conta de alguns casos, que isso vai além da orientação em relação à criança. Acho que ela está falando que o terapeuta do seu filho não necessariamente não pode ser o seu terapeuta, né? É importante falar. Ele pode te dar um suporte, não é isso? Mas você precisa de um terapeuta para você, não é isso? Indicar, né, alguém, falar, olha, Carol, eu estou observando aqui, eu preciso que você busque alguém, uma ajuda, eu vou te indicar essas pessoas, né? Tá precisando de conversar? Às vezes, o que eu faço, dependendo da situação, eu faço atendimento com a mãe ou com o pai, mas é uma coisa muito pontual, né? E falo, ó, vamos buscar ajuda, porque senão vai ferir a nossa ética e né, a gente fica um limite. Eu não posso ficar, né, ultrapassando as minhas barreiras, aí todo mundo acaba perdendo nessa situação. Eu fazer o acolhimento, mas saber também, como profissional, aonde é o seu limite, aonde você pode ajudar, porque não adianta. Tem família que você quer cuidar dela toda.
pai, mãe, cachorro, papagaio, periquito. E não dá. Porque aí a gente perde, né, com os nossos pacientes em questão. Então, fazer essa orientação, porque a gente realmente não vai dar conta, porque tem outras questões do sujeito, não é só o diagnóstico. Tem família que tem outros filhos, aí o filho está na adolescência, o filho está usando droga, a filha está transando, a filha... E aí? Isso não compete a mim, se eu estou tratando, às vezes, uma criança de 5 anos. Né? Então, ó, cada um no seu espaço. Essa é uma pergunta que eu compartilho, inclusive, com as minhas colegas de trabalho. Como profissionais que não são psicólogos, por exemplo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, devem lidar com uma família que recebeu o diagnóstico recentemente e está fragilizada. Ou então, Mari, como o profissional que vai falar, vai abordar esse diagnóstico para essa família que está fragilizada ou que ainda não tem um diagnóstico fechado, deve fazer? Como é que ele coloca isso para essa família sem magoar mais? Então vamos por partes. Né? A família já chegou com um diagnóstico recente e está muito fragilizada. Mostre como você pode contribuir no desenvolvimento daquela pessoa. Né? Porque a gente ouve muito assim, mas o que o psicólogo faz? Principalmente na terapia infantil, mas vai lá brincar com a tia. Né? Acha que é só brincadeira, ou então fica, nossa, eu sou TO, imagino o que eu escuto. Quando... né? Vai pro balanço. E aí mostra qual o seu trabalho. Se você não tem conhecimento do diagnóstico, seja sincero. Não adianta falar que sabe se não sabe. E falar assim, sei. E tá na sua cara que você não sabe. Pergunta, eu já ouvi falar, mas não sei do que se trata. Você pode me explicar que eu vou pesquisar como eu posso contribuir na área. Mas, no geral, eu posso contribuir dessa e dessa forma. Né? Agora, você pode repetir a outra parte? Eu perguntei quando a gente vai tratar sobre o diagnóstico, ou com uma família que ainda não... ou quando a gente está construindo, ou quando a gente chega uma família pra gente que não tem um diagnóstico fechado, mas que você precisa apontar coisas para ela, né? Como que você fala com essa família? Sem afastar ela e sem magoar, né? O que eu faço, né? Aquela pergunta clássica que te trouxe aqui. Né? E aí, se eu tenho uma suspeita, eu começo a direcionar as perguntas para que eu consiga construir. Aí eu vou anotando. A Carol fez contato visual? É muito difícil. Quando que a Carol fez contato visual? Quando ela quer alguma coisa. A Carol, se eu encostar na Carol agora, como que ela vai fazer? Ela vai se afastar? Ela vai... Né? Aí eu construo o possível diagnóstico. Para mim, eu uso os critérios diagnósticos, né? Do que... Tipo assim, por que você vê que a escola mandou? Se a escola mandou, a escola poderia mandar um relatório. Tem com quem eu falar nessa escola? Porque se a escola mandou, às vezes, que o menino é elevado, aí já vai falar que o menino tem TDAH. Tem TOD. É um tal de chegar de TOD, o menino é elevado, e não tem nada de TOD. E aí eu vou, construo. Mãe, olha só. Família, tô vendo isso. Provavelmente é por isso que vocês vieram, que vocês observaram dessa forma, que tá diferente no desenvolvimento. Nessa faixa etária, a gente espera isso da criança, né? Ou da pessoa, enfim. Eu falo mais criança porque é o meu público, né? E a gente está esperando isso. Agora vamos começar a eliminar algumas coisas. E aí eu vou para aquele diagnóstico que às vezes não tem nada a ver, quando eu percebo que a família está muito assim, perdida. Tem uma família que já chegou, eu acho que a Carol é autista. E aí eu vou perguntando, e aí eu vou explicando bem como que é, qual que é o processo. Às vezes eu levo o DSM, coloco a família para estudar, e aí eu construo com ela a minha hipótese diagnóstica. Mas de uma maneira que, olha, eu estou vendo isso nesse momento. Vamos observar mais essas questões? Porque
eu falo isso direto. Quando eu fecho a porta do consultório, quem vai ter que lidar com tudo isso é a família. Porque aí eu vou, me preparo, agora a gente limpa a sala toda e já vai lidar com outro paciente, com outro diagnóstico, com uma outra história. E a família vai ter que remoer isso durante muito tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Indicar profissionais que vão ser empáticos. Às vezes você indica um profissional horrível, que, nossa, olha, que dali, aí você fica com a cara deste tamanho e aí piora toda a situação. Então, é complicado, mas a gente dá conta. Clarissa falou aqui pra gente que acho que ela tá falando de quando já tem um diagnóstico pronto. Se não for isso, você me corrige, Clarissa. Ela tá falando que é interessante também a gente poder fazer uma explanação, falar um pouco desse diagnóstico, porque muitas Perfeito. vezes a família não conhece, porque É perfeito dificilmente isso. o médico não, né? Dificilmente ele vai sentar, vai contar qual é o diagnóstico, explicar várias coisas, né? A gente sabe que existem médicos que fazem isso, mas que eles são belas exceções. Às vezes chega assim, mãe, então aí o autismo da fulana, que não sei o que, nananã e tal. Aí você vê que a mãe tá completamente perdida. E aí, tá, você sabe qual é o diagnóstico do seu filho? Ah, o doutor falou que é autismo. Mas o que é autismo? Porque às vezes ela não tem nenhuma criança para comparar, para começar. Aí provavelmente tem um diagnóstico um pouco tardio. Se ela não tem nenhuma criança, a criança não está na escola, ela vai achar que o desenvolvimento é normal, porque tem um tal de cada criança tem seu tempo, Sim. né? E realmente cada criança tem o seu tempo dentro da faixa esperada, né? E a gente tem a margem de erro, digamos assim. Mas chegar, e aí eu via mães assim, não sabiam nada do que era, só falavam que era autismo. Não sabia que era uma pessoa com deficiência, que tem direito, que a lei da pessoa com deficiência garante várias coisas. Hoje, numa sessão, até discuti isso. Uma paciente, a gente debateu sobre a vacina da gripe, que as pessoas com deficiência podem tomar e muitos não sabem, né? Porque ainda tá, é tudo muito obscuro. E explicar, ó, o autismo é isso, a paralisia cerebral é isso, né? Passo a passo mesmo. Porque, e mostrar para ela o que ela pode esperar. Colocar ela no processo, eu gosto de fazer isso muito com os pais, principalmente aqueles mais perdidos. Estuda. Não consegue. Teve uma mãe que chegou e falou assim: eu não sei ler. Eu falei: não tem problema, eu encho o celular dela de vídeo. E o filho dela desenvolve muito bem. Não é porque eu não preciso de preparar um material excelente. Eu preciso ser acessível a isso. Se a mãe dessa criança não sabe ler, eu tenho vídeo. Se ela não tem acesso à internet, eu tenho a obrigação de imprimir um material para ela e ler com ela. Porque isso a gente faz psicoeducação e com isso a gente tenta ser um grãozinho de areia no processo de inclusão. É porque eu acredito na inclusão. Eu acredito no ser humano, porque eu amo todo mundo. Eu gosto de todo mundo perto de mim e eu quero que tudo fique bem, por mais difícil que seja. A Sheila está dizendo que, como mãe e profissional, a melhor maneira de lidar com a família é se colocar no lugar da família. Sim. Mas eu acho é muito importante, mas é aquilo que eu falei. Em alguns momentos a gente sofre muito com a família e tem hora que a gente não consegue ajudar. Então, por isso que é importante a gente desenvolver a compaixão. Que a gente se coloca no lugar, mas não vive o lugar da pessoa. Porque a gente precisa, às vezes, dar um passo para trás e ter uma visão um pouco mais clara da situação. Aquele negócio, quem vê de fora vê um pouco melhor, talvez a gente vê o que está acontecendo e auxilia. E tem que deixar isso muito claro durante o atendimento. Olha, mas se eu observar, eu vou sinalizar. Porque às vezes você acha que está fazendo de alguma forma e não está dando certo. Né? Porque a gente não tem domínio total da pessoa. Tem criança que eu já atendo tem 2 anos e cada vez que eu atendo eu aprendo uma coisa nova. Teve um menininho agora que agora que a gente conseguiu entender que ele estava ficando nervoso, que ele não queria entrar enquanto o elevador não fechasse. O elevador estava aberto, ele se esperneava. Aí que a gente conseguiu fazer a leitura, que era o elevador. E são 2 anos já atendendo ele. Então, se a gente consegue
explicar, se a gente consegue mostrar para a família que a gente está ali, mesmo assim a gente está aprendendo, a gente consegue construir uma aliança terapêutica melhor e consegue estar junto com essa família, mas sem estar dentro da família. Não ficou claro? Ficou sim. A gente tem pouquinho tempo, mas eu queria trazer a fala da Lu aqui, Sério? porque é muito. Sim, são quase 9 horas já mesmo. A Lu tá dizendo que o médico fala assim: é autismo, toma aqui uma receita de risperidona, boa tarde, e aí depois você anda igual uma louca, feito uma maluca, procurando vários neurologistas, até você encontrar um que tem um mínimo de empatia. É uma Sim, fala acontece muito isso, recorrente, né? Teve uma época que eu estava indicando uma pessoa, e aí 2 mães chegaram e falaram, pelo amor de Deus, essa pessoa fez isso, isso e isso. E eu ficava assim, gente, eu incrédula. E eu com a cara lá no chão. E aí, um dia eu tive a oportunidade de ouvir, que eu estava perto da consulta, e realmente é isso que acontecia. A pessoa vai pegar a receita da risperidona e fala, o que é isso? Para quê? O médico não explica que a risperidona vai aumentar, às vezes, o apetite do seu filho. Seu filho vai começar a comer 6 pães. A criança engordou. Ah, mas não tem nada a ver com remédio, não. Aí você tira o remédio e a criança emagrece. Então deve ter alguma coisa. Desincha. Não sou médica, mas eu estudo muita farmacologia porque nós, como terapeutas, psicólogos, físio, fono, TO, a gente vê muito mais os pacientes do que os médicos. E a gente sabe quando a medicação está fazendo mal, quando a criança está sem medicação, quando a criança está medicada em excesso. Porque a gente conhece o nosso paciente e a gente precisa estudar o que está acontecendo, qual é o efeito daquele remédio. E aí eu já ouvi assim, de um médico, o médico sou eu. Falei, ok, mas se você retirar essa medicação, esse paciente vai ter um ganho, porque eu estudei, aí mostrei os artigos que eu tinha lido, e aí realmente foi retirada a medicação e a pessoa teve um avanço incrível. Temos 1 minuto e 50 segundos. Vamos nos despedir. Mari, muito obrigada pelo seu compartilhamento, por estar aqui conosco. O Gui tá falando que ele já por problema da risperidona. Clarissa tá dizendo que a gente está sempre com os nossos pacientes. E é verdade, né? Sim. Muito obrigado por você estar aqui. Acabou. Muito obrigado por todo mundo que está aqui. A Mariana vai voltar para conversar com a gente logo, logo. Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto e que vocês possam vir assistir as nossas próximas lives. Vai acontecer uma vez por semana. Gravado? Vai ficar gravado aqui por 24 horas, viu? Não, mas tem como gravar, não? Eu vou tentar. Eu não sei se vou conseguir. Vou tentar que ela fique gravada mesmo, para a gente disponibilizar pelo pessoal. Isso, Edna, muito obrigada pelo carinho de sempre. Lu, um beijo. Beijo, gente. Ó, minha família, a família da Carol. Isso. Amanda, Guilherme. Todas as colegas Flávia, de trabalho. Sheila, Clarissa. Um beijo pro grupo de estudo. Gente, quem quiser entrar no nosso grupo de estudo, manda um direct aí. Ó, grupo de estudo maravilhoso. Nosso grupo muito tá bombando. Incrível, né? Tem mãe empreendedora, tem muito terapeuta, tá muito legal. Ai, gente, que lindo, amei. Muito obrigada pela participação de vocês. Carol, obrigada pelo convite, gratidão. Imagina, volte sempre. Tchau. Pode me chamar. Tchau.